Você com toda certeza você já ouviu falar a respeito dos turcos, mas você conhece qual seria a origem dos povos turcos? Neste vídeo eu estarei abordando a respeito deste assunto. Qual seria a origem deste povo, ou melhor, destes povos? Você sabia que o povo turco não se baseia em apenas uma etnia turca, mas várias etnias turcas, cada um, cada uma delas com seus traços físicos por conta de migrações que os turcos originalmente tiveram? Deixem os seus likes e seus comentários e fiquem com mais este vídeo para todos vocês. Os povos turcos, também referidos como povos túrquicos ou simplesmente povos turcomanos, são povos eurasiáticos que vivem no norte, centro e oeste da Eurásia e que falam línguas pertencentes à família de línguas turcas ou turcomanas. Estes povos compartilham, em vários graus, certos traços culturais e antecedentes históricos. O termo turco representa um amplo grupo étnico-linguístico e inclui sociedades existentes tais como os cazaques, os uzbeques, os guirguizes, os uigures, os azeris, os turcomenos, os turcos modernos, assim como as sociedades históricas dos xiongnu, dos kipechaks, dos avaros, dos proto-búlgaros, dos hunos, dos turcos seljúcidas, dos cazares, dos otomanos e timúridas. A respeito da origem dos povos túrquicos, os povos turcos eles têm a sua ancestralidade vinda da Ásia Central, onde eles se originaram. Mas desde então, as línguas turcas elas se espalharam através de migrações e conquistas para outros locais, incluindo a atual Turquia, na Anatólia. Enquanto o termo turco pode se referir a um membro de qualquer povo turco, também pode referir-se especificamente ao povo e ao idioma da moderna Turquia. Para aqueles que não sabem, a Ásia Central é uma região que compreende as estepes, montanhas e desertos entre o leste do Mar Cáspio e o centro-oeste da China, entre o norte do Irã e Afeganistão e o sul da Sibéria. É notório nós vermos que os turcos eles têm a sua origem na Ásia Central e por conta disso nós podemos perceber em muitas etnias turcas os traços turcos originais vindos da Ásia Central, que no caso são os olhos levemente puxados, né? Porém, por conta de migrações e subsequentemente as famosas misturas étnicas, eles acabaram migrando e se misturando, né? Ou seja, se miscigenando com alguns povos da Europa Oriental, do Planalto iraniano e da Anatólia, e aderindo então características mais comuns daquelas regiões e daqueles povos por conta das misturas. Porém, em algumas etnias turcas, nós podemos ver os olhos puxados em muitas etnias turcas. Alguns turcos eles têm uma característica bem semelhante aos árabes por conta dessa mistura que houve ali no Planalto iraniano com povos persas, com povos daquela região ali que são um pouco semelhantes aos povos árabes. Existem até pessoas que acabam confundindo turcos com árabes por conta dessa semelhança. Agora um pouco a respeito da religião e das crenças dos turcos. As várias civilizações pré-islâmicas do século VI, elas aderiram às tradições xamanistas e tengristas. A religião xamanista ela é baseada nos elementos espirituais e naturais da terra. O tengrismo envolve a crença em Tengri como o Deus que governa todos os céus. Hoje em dia, a maioria dos povos turcos eles são, obviamente, muçulmanos, sunitas.
Estes incluem a maioria dos turcos, que no caso são os balcânicos, os balcários, os bashkortes, os tártaros, os crimeios, os karahai, os cazaques, os kumeks, os kirguizes, os nogais, os tártaros kazãs, os turcomenos, os turcos da Turquia, né, os uigures e uzbeques, os azeris da República do Azerbaijão, né, e do Azerbaijão iraniano são os únicos grupos principais de povos de línguas turcas que tradicionalmente pertencem à seita xiita do islamismo. Os nômades Qashqai e os turcos Khorasanis, assim como várias tribos turcas espalhadas pelo Irã, também são muçulmanas xiitas. Os alevitas da Turquia são a maior minoria religiosa no país. Seu sistema de crenças é um ramo da teologia do xiismo, duodécimo. Os principais grupos turcos cristãos são os Chuvashis, da Chuvastia, e os Galgazes, da Moldávia. Muitos turcos carains do leste europeu são judeus, de crença judaica, e há turcos de descendência judaica também que vivem nas principais cidades como Istambul, Ankara e Baku. Na região siberiana, os Altai, alguns tuvanos e caacas são tengristas, tendo mantido a religião original dos povos turcos. Os Yakuts da Yakutia, no nordeste da Sibéria, são tradicionalmente xamanistas, ainda que muitos tenham se convertido ao cristianismo. Os Oiruksari, oigures ou uigures, do oeste da China, assim como os Tuvans da Rússia, são os únicos budistas remanescentes entre os povos turcos. Além disso, há pequenas populações dispersas de turcos pertencentes a outras religiões, né, como a fé Bahá'í e até mesmo do zoroatrismo, o que é algo muito interessante. Zoroatrismo, para quem não sabe, é a religião, a crença persa antiga. Agora, do ponto de vista genético, os turcos, os vários e vários povos turcos, as várias etnias turcas, realmente têm a sua origem na Ásia Central, o que remete a povos de olhos mais puxados, mas por conta de migrações e, obviamente, miscigenações, eles acabaram tendo uma certa mistura com povos iranianos e com vários e vários outros povos, então pegando para si elementos destes povos e também características étnicas destes povos. Do ponto de vista bíblico, teológico, genealógico, os turcos, ou os vários povos turcos, eles têm o seu ancestral bíblico sendo Togarma, até por conta de que eles vieram da Ásia Central, e então eles têm como pai ancestral Togarma, neto de Jafé, por conta de seus olhos puxados e a característica asiática, que não é presente em todos os povos turcos por conta das suas migrações, das suas miscigenações. Mas, biblicamente, seu pai ancestral seria Togarma. E por conta das miscigenações, com iranianos, entre outros povos, Madai e Jafé. Por conta da maioria dos turcos terem absorvido para si a fé islâmica e terem se tornado muçulmanos, obviamente eles também tiveram uma certa mistura com alguns povos árabes da região ali do Irã e até mesmo da Turquia pré-turcos, antes dos turcos irem para aquela região ali. Eles foram e, por conta de terem povos ali como sírios, entre outros, acabaram tendo uma certa mistura com eles. Por isso que nós temos essa diversidade nos povos turcos atualmente. Mas me diga o que você achou a respeito deste vídeo. Bote nos comentários aqui o que você achava a respeito dos turcos e de sua origem. Fiquem todos com Elohim e até ao próximo vídeo.